Boa noite, meu nome é Anselmo, estou em recuperação. E daí, Anselmo, beleza? E aqueles que vão nos prestigiar, vendo e ouvindo esse vídeo aí, um abraço, né? Nós estamos aqui super tranquilo, eu gosto de vir aqui, porque o Anselmo é tranquilo, nós não temos nada para, entendeu? Mostrar, assim, vamos falando abertamente da nossa experiência aí, que não é pouca, sem nenhuma presunção, né? A gente passeia bem pelo tema. Se alguém fala assim, ô Anselmo, você é especialista em álcool e droga? Lógico, eu fui lá na Cracolândia, eu vivi lá na Cracolândia, eu, por exemplo, tive delírio, alucinação, compulsão até mais de 30 anos, então sou especialista, sim. Especialista nas nossas especialidades. Ô Zé, e aí, antes de iniciar as perguntas, né, eu me apresentei e falei que eu estou em recuperação, só para a gente brincar um pouquinho com as palavras aqui, eu estou em recuperação, eu não faço uso de drogas há 4 anos, e álcool também, 1 mês e 27 dias. Parabéns. Eu não tô curado, não? Não. Caramba, meu. Viu? Vamos. Você falando assim, cara, puta de uma pergunta linda do caramba, porque às vezes está no nosso imaginário, né? Que a pessoa que tem qualquer tipo de compulsão, não é só álcool e droga, porque as drogas, álcool, as substâncias psicoativas, é uns nomes bonitos, ó, psicotrópica, né, que alteram o funcionamento cerebral, mas alteram mesmo isso validado, né? Tanto na organização anatômica quer dizer, monta lá, né? Pega o microscópio, um exemplo, né? Tá lá. E também do ponto de vista funcional, na química e também no comportamento, porque você que montou aquilo ali com hábitos, foram os hábitos que montaram. O cérebro, ele é plástico. Quando a gente nasce, né, você tem lá um monte de neurônio, eles estão lá, mas você não fala, não ouve, só vai ter aqueles comportamentos antigos, atávicos, né, para mamar e tal. Segurar num. Você põe um galinho de árvore, então ele repete. A antropologia explica bem isso, a neurologia, né? Então você montou com o uso hábitos ruins. Mas que hábitos são esses? Não é só de você ir no bar, hábitos mentais, psicológicos, a ansiedade, a depressão, aquilo que a gente chama de transtornos ou comorbidades. Você montou um monte de situações. Se você perguntar, por exemplo, para um adepto, né, de Allan Kardec, um espírita, um teosofista, um zen budista, né, um hinduísta, ele vai falar: a sua túnica eletromagnética multicolorida, tá, entendeu? Você pode levar para um lado bem quase místico e pode levar também para a neurociência, que vai bater o martelo. O Anselmo está com déficit cognitivo. O que é isso? O córtex frontal dele não está aceso, está apagado, falando grosseiramente. Tá Mas o que comprometido. acontece com isso? Ele vai do impulso ao ato. Tá bom. Você parou de beber, parou de usar droga, mas aquilo continua durante algum tempo, até o cérebro, através da neuroplastia, montar hábitos melhores. E também você dominar ou domesticar aquilo que vinha de uma forma automática. Você ia no bar, você tinha alívio imediato para a situação de mal-estar bebendo, você nem sabia disso. Então, a inconsciência a respeito de uma doença, ou um transtorno, um distúrbio, dê o nome que você quiser. A TUS, é bonito falar TUS, transtorno por uso de substância. Seria bom a inconsciência da doença, mas ela está agindo. Ela está pouco se lixando se você conhece ela ou não. Ela graça. É igual uma doença silenciosa que você tenha. Você tem diabetes, você tem
Quando ela para, a hipertensão, né? Você não sente muitos sintomas, porque você se acostumou com ele. E o cérebro vai se adaptando também, e o seu psiquismo, sua forma de pensar, com crenças distorcidas a respeito da sua doença, para você não sofrer muito e achar que aquilo é normal. Não, é normal. Quando você vê um cara catando lixo na rua, tal, aquelas coisas, né? Você fala, nossa, como está sofrendo. Ele está acostumado, porque o ser humano já passou muitas na sua história. Então, ele recapitula aquilo e você fala, nossa, como ele está sofrendo, catando latinha. Não, é dentro da cabeça dele, e às vezes ele está com mais saúde que você, entre aspas, entendeu? Agora, o uso de drogas, né? O uso de drogas leva a gente a uma certa animalidade, porque você não consegue deixar em plenitude a sua humanidade mais moderna. Então, você vive uma situação como se você fosse um homem da caverna, que vai do impulso ao ato, que está sempre ali numa ansiedade querendo matar cobra, que não serve para a sociedade normal de hoje. Hoje você tem que raciocinar mais, nós estamos aparelhados com um cérebro novo aqui, cérebro bonito. Quem usa droga, esse cérebro mais novo não vai funcionar direito. Quem vai funcionar? Um cérebro mais antigo. Esse cérebro mais antigo é impulsivo. Então, o mestre Ronaldo Laranjeira, Marcelo Ribeiro e outros, né, aqui do Brasil, e o Naida, Nora Volco, né, você vai ler lá, né? Você sai de uma situação de impulsividade natural. O que é impulsividade? Você tem fome, o que acontece? O corpo todo pede sais minerais, vitamina, proteína, a barriga dói, a fome dói. Quando a fome dói, tudo que é agredido se defende, na defesa se fortalece. Aí você vai gravitando, começa a ir um monte de coisa na sua cabeça. Você quer ficar ali no trabalho, mas começa a vir uns... Como é que chama esses negócios que aparecem na internet assim de graça? Aparecem umas imagens de prato de arroz e feijão, de... Esqueci o nome. Upi-upi, um negócio assim, pá, aparece. Então, o corpo oferece o objeto de prazer, o restaurante, eu tenho que almoçar, eu tenho que me virar para arrumar comida, tal. A droga é mais ou menos a mesma coisa, Você se acostumou a usar ela vai aparecer lá. E como eu creio... Mas a sua pergunta é, eu continuo sendo doente? Ora, o que você fez agora? Se você pegar os critérios diagnósticos da síndrome de dependência do álcool, feita por um inglês chamado Griffith Edwards, você olha lá no 7º item, está escrito assim, reinstalação da síndrome. Síndrome, o que é? Nós poderíamos dizer mais que doença, porque ela explica uma complicação maior. É um conjunto de sinais. Sinais como? Você olha um conjunto de sinais que, para cada ser humano é de um jeito, e sintomas que você tem que perguntar para ele, que está mais para o lado, nós poderíamos dizer, os sintomas, eles são mais, nós poderíamos dizer mais, não, os sinais são mais físicos, vai. Está com o pezinho inchado, olho vermelho, bafo de cachaça, e os sintomas são mais psiquiátricos, grosso modo falando. Sim. Então, você precisa perguntar para ele o que você está sentindo. O que você está sentindo? Aí ele fala, vontade de beber, senhor. Entendeu? Então, é um conjunto de sinais e sintomas. Pois bem, você parou de beber, o que acontece? Essa síndrome, né, nós poderíamos dizer, ela se interioriza, grosso modo, falando para bom entendedor. E você vai viver numa nova rotina, essa nova rotina fica lá na sua cabeça mais nova.
Mas lá no fundo, é duro falar disso, mas grosso modo falando, você já tem as trilhas mentais, os pensamentos, os cheiros, os gatilhos. Você sabe beber, você sabe usar, você sabe os comportamentos que você vai ter, você sabe do alívio imediato que você vai ter, momentâneo. Esse alívio imediato imita uma felicidade, que é prazer, com dor futura ao quadrado, lógico, né? Pois bem, quando você sentir essa fome vem como? Não é a fome de droga, é um estresse qualquer, um estressor qualquer social. Um desemprego, a mulher fala que você é feio, ou te pede dinheiro, ou te pede bastante dinheiro, ou um estressor vai te atingir. Aí já quer E nós aliviar. estamos cheios. E você, o que acontece? Como nós temos inabilidade, nós, dependentes químicos, temos mais transtorno psiquiátrico que a população geral, e nós somos Maria vai casar. A gente finge que é forte, que é malandro e tal, mas nós somos fraquinho. Qualquer coisinha, ai. Então, você é todo dolorido. Por quê? Não aprendeu a engrossar a casca, entendeu? E aí, quando vem esses estressor, essas coisas aparecem na cabeça. Não é que chega pronto, vai lá e usa, não é isso. Mas aparecem os flashes. Você pode alimentar isso. E se dane. Nós temos um botãozinho vermelho aqui no meio da mão, ó. Fala que se dane, para não falar outra coisa, é vermelho. Pá. Entendeu? Dependendo do tipo de pensamento que você está tendo, a inconsciência da doença, porque você conhece a doença, mas a grande maioria dos dependentes não conhece o seu transtorno. Transtorno de repetição, entendeu? E aí pode vir na cabeça dele, quando ele dá um breve, nós podemos assim, chama indulgência, tudo tem nome na dependência química. Tem uma indulgência, quer dizer, tipo assim, ó, eu vou, mas aí vem pensamento justificativo. Indulgência quer dizer, eu mereço isso, eu mereço. Ou então, não é bem eu mereço, porque ele sabe que é ruim, mas ele falou, eu vou. E ele pode depois justificar, não é tanto assim. Ele tem várias justificativas. Aí ele vai e usa. Quando ele usa, não é tanto assim mesmo. No começo não é tanto assim. Primeiro dia, segundo. Mas logo ele reinstala a síndrome. Reinstalação da síndrome. É um fenômeno previsível, acontece com todo mundo, e ele vai chegar no mesmo quadro de sinais e sintomas que ele estava quando ele parou. Ele vai, pum, vira noia de novo. O pessoal lá dos AAs e NAs, que são anônimos, né? Ele fala que nós somos ratinho de esgoto pintado de branco aqui fora, que é um exagero, né? Então, você volta a ser ratinho de esgoto, porque você sabe pensar mal, as crenças distorcidas, os transtornos emocionais. E você não vai para o inferno porque você já morou lá, não é estranho para você. Você vive lá, voltei para cá, para o meu lugar de origem. Me veio uma pergunta na cabeça, você passar por situações de estresse, passar por fundo de poço. Eu passei por inúmeros fundos de poço, né? E eu tive a impressão, eu acredito que isso é muito relativo, né? Que a pessoa, quando passa pelo fundo de poço e não melhora, ela volta mais forte para fazer mais merda. Então, quem fala isso é a Kübler-Ross. Ela fala da crise, ela fala assim, ó, quando vem uma crise qualquer, e é lógico isso, a crise é uma coisa muito subjetiva, é íntima. Sim. Às vezes cai a casa do cara e ele não entra em crise. Não, tranquilo. Isso não é crise. Crise, às vezes,
é íntimo, é uma crise emocional, onde ele perde a razão, Olha, perde o pensamento, perde o controle, né? é que nem assim, Pois bem, fatores determinantes da pessoa parar de usar. Tem cara que para porque a mulher falou que ia embora de casa. Tem cara como eu que tem que morar na rua. então, mas falando de crise, se essa crise não fizer você parar, vamos dizer, aconteceu uma crise, você bateu o carro, a mulher foi embora. Mas por que ela foi? Ela foi porque você estava bebendo ou usando droga. E estava insuportável, ela foi embora. O que pode acontecer? O cara parar porque veio a crise, grosso modo falando. Ou ele pode parar, ou ele pode também apertar o botão. Ah, ela foi embora, agora que se dane, eu tô mais ferrado ainda. Então, a crise é incorporada à dor antiga. Então, ele fica sofrendo mais para depois vir outra crise pior para ver se ele para. A natureza vai criando crises. Não há nada tão ruim que não possa piorar. Então, vai sempre piorando. E as crises vêm como aviso. Nada mais que isso. É um aviso. Ó, tem coisa errada aí. Tem coisa errada. Vamos dar um jeito. Não deu jeito na crise? Então, incorpora a crise nova. Antes, a mulher não tinha ido embora. Ele estava com a família. Agora, a mulher foi embora. Ele não parou. O que vai acontecer? Aí está sem a mulher, sofrendo ciúme, medo, isolamento, solidão e bebendo. Quer dizer, piorou. Aí vem outra crise lá na frente. Vamos dizer, um problema físico e tal, o demissão. Não parou? Aumenta. Então, o fundo de poço, ele não tem fundo, na verdade. Né? Meu Deus. Zé, eu separei algumas perguntas para você, a gente já bateu bastante papo. Eu vou falar aqui para você. Como trabalhar com um paciente que negam ou não reconhecem a gravidade do uso? Como faz para conversar com esse cabeçudo, para conscientizar ele que ele precisa de ajuda? Então, tem técnicas, né? Isso não quer dizer que a técnica vai dar certo, não. Você tem entrevista motivacional, né? Que é uma teoria. Então, você vai... Se ele vier a tratamento, né? Se ele ficar na sua frente, olha a dificuldade, quer dizer, o cara está bebendo, se ele tiver em negação, né? Negação são os mecanismos de defesa do ego dele dizendo que ele não é dependente e que ele não quer ir a tratamento. E daí? Ele pode ser mais doente ou menos doente. Então, não existe dois dependentes químicos iguais. Alcoólatra é igual. Tanto é que hoje, mais modernamente, né, desde 77, ó, você não pode falar esse é alcoólatra, aquele não é, esse é dependente químico, aquele não é. Ninguém pode falar isso, porque existe uma intensidade e gravidade do transtorno, que começa bem e vai afunilando. Então, quando você olhar para alguém dependente químico, na nossa cabeça você tenta rotular ele, que é um erro grave. A classificação, você não pode pegar o cara e jogar numa classificação. Porque, na verdade, ali quem fez isso, a classificação, é só para você entender mais ou menos. Né? Como é que você vai saber a gravidade da doença? Hoje, tem leve, moderado e grave. Como é que você sabe que é leve? Para que você sabe se é leve ou grave? Quem vai dizer é ele. Um padre manguaçando na missa é grave para ele, né? Nossa Senhora. Não é? Então, não é a quantidade de bebida, não é... Lógico que se o cara estiver bebendo muito com o pé inchado, tá grave. Agora, e se ele não tiver motivado para o tratamento? Né? Viu como é complicado? Nossa. Então, você tem que olhar, você tem que olhar tudo isso. Os critérios são só um parâmetro. Parâmetro. É igual o cara falando, não, ó, classificação depressão aqui, você vai classificar o cara de depressivo. Não é bem assim. Todo um jogo, né?
Em meio à depressão pode ter outras coisas e tal. É todo um colorido que você vai... E o profissional para a dependência química, né, ele é mais um motivador, né? Mais um motivador. Ele tem que ser... A gente sabe disso, o Naida diz isso, um bom terapeuta que faz um bom vínculo, ele é melhor se ele souber fazer vínculo. Porque aí você não perde a pessoa. Não adianta nada você saber muito e não ter vínculo, não criar vínculo com o cara. Tá? Então, o que você faz quando o cara chega na sua frente? Se você quiser inventar afeto, inventar que ama ele, não vai adiantar. Então, você tem que ser você mesmo, né? Se puder trazer ele na sua frente, primeiro você vai conversar com a mulher dele ou com a mãe dele. Olha, fala que eu atendo ele online e tal, para uma conversa, um apadrinhamento e tal, tá? Aí, quando chegar lá, você vai tirar uma foto em preto e branco para ter uma ideia, se você for uma pessoa que tem experiência, para você mostrar para ele o que ele tem que fazer, o que ele tem primeiro e o que ele tem que fazer. E ele está perturbado. Ele está perturbado. Ou ele está de ressaca, não vai entender bulufas, ou ele bebeu já ou usou. Piorou. Viu como é difícil? Nossa. Então, você não pode perder vínculo e tem que falar assim, ó, eu vou precisar fazer 3 encontros online com você rapidinho, dá para fazer? Se você conseguir isso, a primeira parte, segundo dia, porque a primeira parte você vai tentar fazer uma listinha ali, você mora com quem? Você começou a usar quando? Você usava e cheirava? Você bebia primeiro ou usava cocaína primeiro? Você ia para o bordel, para não falar outra coisa, você estourava a sua grana, e aí ele vê que você manja. Já te deu diarreia alguma vez, quando você pegou dinheiro, pegou 10 mil reais e enfiou no bolso. Aí ele vê que você é da turma. Da tribo. Se você é da turma, você tem mais vínculo. Ele já relaxa e fala, aí, meu, puta aquela... A hora que ele fala um palavrão... Tá embaçado. Ó, a hora que ele falar um palavrãozinho, se ele começar a te chamar de doutor, esquece. Ele criou uma barreira. Ele tem que saber, primeiro... Essa foi boa. Primeiro, você tem que saber que você tem que saber que ele é um bagre ensaboado, que ele está acostumado com tudo isso. Ele vai achar que a mãe dele que mandou. Ele, entendeu? Quando ele vê que... Primeiro, você tem que atender ele sozinho. Se tiver gente perto, você não atende. Se tiver gente escutando, também você não atende, que ele vai mentir para você. Entendeu? E aí você começa a olhar a gravidade da situação e vai falar o que ele tem. Seria bom você falar o que ele tem. Uma doença. Você sabe o que é uma doença? Mas você sabe que é assim, assim, assim. Aí você dá uma explicadinha. Na outra sessão, você vai falar o que ele tem que fazer. Como é que você faz isso? Você vai chegar para ele e falar assim, olha, você pode ser ajudado de várias formas. Você quer que eu te ajude com o que eu tenho aqui? Você quer saber o que eu tenho? Aí ele vai falar, eu quero. Aí você vai mostrar, aí você tira. Pois bem, aqui é o seguinte, nós vamos fazer um contratinho terapêutico, um contrato. Você fala um contrato. Você não vai pagar nada. Se você desistir, tudo bem, a gente já sabe onde você está, que está usando, mas você está a fim de parar mesmo? Que nota você dá de 1 a 10 para parar? E aí vai levando, tá? E aí você fala o que ele tem que fazer. Você pega o seu WhatsApp. Você tem celular? Tenho. Tá bom. Me anexa aí. Todo dia de manhãzinha, a hora que você acordar, você lembra que eu estou na sua cola. Estou na sua cola. Quando der meio-dia, você vai dar 2 notas para mim, até meio-dia. Uma, a vontade que você está de beber ou usar droga, de 1 a 10. E a outra, seu estado emocional. E nós vamos seguir isso durante 15 dias para você sair do crash.
para você sair do desastre que você está. Você vai ficar numa UTI. E eu vou te monitorar e você vai falar para mim, vai contar seus dias, ó, nota da vontade de usar, nota do estado emocional. Depois eu explico por que ele deu nota, tal. Todo dia você vai dar retorno para ele. E os dias que ele está parado e o número de reunião que ele está indo de A em A. 4 coisas ele tem que fazer. Se aceita, ele fala aceito. Então amanhã a gente começa. Então, aí solta um áudio para mim. Aí, seu Zé Carlos, é o seguinte, hoje eu acordei, entendeu? Esse método é bom, e o cara não tem desculpa. Todo mundo tem celular, a coisa é super simples, entendeu? Então, se você tiver certo empoderamento de dependência química, você pode ajudar pessoas. Aí ele pergunta, quanto que é? Você fala, não é nada. Já desvaloriza um pouco, porque o cara quer que você receba para ele falar para a mãe dele que eu estou querendo ganhar dinheiro dele. Aí ele voltou a usar, entendeu? Aí ele não vai ter desculpa nenhuma. Nossa! Depois de 15 dias, e quem falar que eu ganho dinheiro, nunca peguei R$1 de filha da mãe nenhum. Ó, depois de 15 dias, aí você começa a desmamar o cara, porque ele pode se tornar dependente de mim. E é um perigo isso. Então, aí o cara te enche o saco depois. Então, aí, 15 dias. 15 dias o que é? Aprender a parar. Até 1 mês. Estabilizar o quadro. Até 3 meses. Ó, depois de 1 mês, ele começa a te dar retorno só 2 vezes por semana. Depois de 3 meses, aí você desmama ele, é 1 vez por semana só. Se ele tiver qualquer problema de urgência, ele te liga ou manda uma mensagem. Então, esse é o atendimento, mais ou menos. O cara vai aprendendo. Toda vez que você soltar um áudio, ele vai escutar isso que eu estou falando aqui agora. Mas por que eu tenho que observar meu estado emocional? Porque é isso que te faz beber, ô cabeça de ovo. É isso que te faz beber, usar droga. É o estado emocional. Então, o pensamento está aqui, a emoção está aqui. E eles se consubstanciam. Cada pensamento tem uma emoção. Então, você tem que prestar atenção no que você está pensando. Se você ficar no automático, no ressentimento, vai esquentando a emoção. E a emoção é animal. E ela dói. Pensamento não dói, mas a emoção dói. Então, você tem que prestar atenção nas suas emoções e pensamento ao mesmo tempo. Como é que você faz isso? Tirando um eu observador. Você tem que sair fora de você e falar, pegar o cara. Eu ia falar cagando, mas eu não vou estragar o vídeo falando isso. Tá. Aí pega o cara no fragante. Olha, meu, cara, que mente doente, cara. Para com isso. Você querendo dar tiro no seu vizinho, você não é dar tiro, isso daí é medo, filha da mãe. E aí por diante, ele vai aprendendo. Mas aí, meu, tem os fatores de risco e de proteção, que você falou que nós iríamos falar nos próximos vídeos, né? Fatores de risco na recuperação e fatores protetores. Aí é o maná. Aí está a receita, né? Do que você tem que fazer. Não vou fazer. Então, se não vai fazer, mas tem receitinha pronta, aprovada, validada por universidades americanas que têm departamento de recuperação, pelo NIDA, né? Nos Estados Unidos, 9,1% da população resolveram o seu problema com álcool e droga com programação, AA, NA, Metrics e outros. Só para a gente finalizar, esse vídeo falamos demais. Esse vídeo ficou top. E a gente vai dar continuidade na semana que vem. Fala só um fator de risco e um fator de proteção, só para deixar o pessoal com água na boca. Não, mas velhos caminhos, velhos hábitos mentais.
Fatores protetores, 90 dias, 90 reuniões, mas tem muita coisa. Seguir orientação, não é A, B, C, D, obedecer. Ora, você está indo para a morte, chega um advogado e fala assim, ó, você quer morrer? Aí você fala assim, não, doutor, eu não quero morrer. Olha, eu vou te tirar da morte, só que você vai ter que fazer sem retrucar tudo aquilo que eu te orientar. Você faz? Não faço sim, afinal eu vou morrer. Você entendeu? Essas orientações, elas não são do terapeuta. Não é ele que está falando. Quem está falando é a ciência. A ciência que está falando isso. Validado. Por essa porteira passaram, só nos Estados Unidos e Canadá, 22 milhões de pessoas. Entendeu? Então, são números lindos pra caramba, e muita gente morrendo por inconsciência, falta de informação sobre o transtorno, a doença cerebral, e o que ele tem e o que ele tem que fazer a longo prazo. Tá bom? Obrigado, José. Até a próxima. Tamo junto, até semana que vem. Falou, irmão. Valeu. Um abraço.